Obrigada, Sr. Presidente. Mais duas ou três questões, Sra. Doutora, que da primeira ficaram por responder, por falta de tempo, mas eu queria começar com uma nota inicial, porque parece que, por vezes, se há aqui uma tentativa de confundir realidades. Começava pela chamada purga ou quase perseguição às vítimas, não é nada disso. A verdade e a transparência nunca podem ser consideradas como sendo erradas ou usadas como bode expiatório para o que quer que seja. A comunicação social e a verdade deve ser usado todos os meios ao dispor das partes para averiguar. Acresce que nas comissões de inquérito, como é o caso desta, estamos aqui para apurar responsabilidades políticas. Não somos um tribunal e, portanto, não para julgar crimes. Isso, o princípio da separação de poderes assim o dita e, portanto, as responsabilidades políticas são bem diferentes das responsabilidades judiciais que possam ter lugar. Queria deixar nesta nota e também uma outra nota que parece que por vezes há confusão entre os donativos serem fundos privados e estes fundos que nós aqui falámos, nomeadamente os que entraram no Revita, serem fundos privados. Deixaram de o ser a partir do momento em que há um instrumento público e dinheiros públicos que estão a ser utilizados para ajudar uma população. E, Sra. Doutora, e referiu aqui, durante a primeira parte da sua intervenção, referiu que o dinheiro dos donativos deve ser tratado com especial cuidado. Aliás, fazendo-me lembrar uma outra audição que tivemos aqui, que nos dizia a pessoa que o dinheiro dos donativos é sagrado, mais sagrado que o dos impostos, porque esse é dado daquilo que é a possibilidade de cada um e a boa vontade. E esta falta de transparência, sendo que quando estes dinheiros foram dados, e eu gostava de vir aqui depois que comentasse naquilo que é o seu conhecimento naturalmente. Inicialmente, nós tivemos apoios que foram dados essencialmente para a reconstrução e para a ajuda das necessidades de tudo aquilo que ficou destruído pelos incêndios, digamos assim. No entanto, surpreendentemente, digamos, cerca de 58% destes fundos foram para a agricultura e não para a ajuda à reconstrução das habitações, até da própria reposição do potencial produtivo. E o que eu pergunto aqui é se, no seu entendimento, consta do relatório do Tribunal de Contas, que parece que às vezes é muito desagradável nós falarmos do relatório do Tribunal de Contas, mas se calhar é bom que se vá ver que consta claramente o relatório do Tribunal de Contas que refere na sua página 13 que a definição dos critérios e requisitos para o acesso ao fundo Revita e para a concessão de apoios não foi suficientemente participada e transparente. Foi imprecisa e não se focou integralmente nas necessidades sociais que foi objeto de alteração durante o processo. Portanto, isto consta do relatório do Tribunal de Contas, tal como se diz claramente que não se percebe muito bem como é que estes fundos, não havendo grandes critérios de explicação, foram para depois canalizados, mais de metade deles para a agricultura. Dito isto, eu pergunto-lhe, Sra. Doutora, considera que os fundos do Revita, na sua totalidade, acabaram por ir de encontro àquelas que eram as maiores necessidades e mais prementes das populações, ou se pela forma como foram utilizados para que não se utilizasse fundos públicos que existem também para fazer face a estas situações, acabámos por ter muitas pessoas destas regiões duplamente prejudicadas porque não viram as ajudas a que teriam de facto direito até por outros meios e duplamente prejudicadas porque com esta opção fez com que a priorização, nomeadamente das habitações, inclusive das segundas habitações tão fundamentais, acabasse por ficar para trás por ausência de fundos que, a não ter sido assim, poderiam ter sido aplicados e poderiam ter feito face a todas estas necessidades de reconstrução. Gostava de lhe deixar esta pergunta. Também há outra situação que nos continua a preocupar, que tem a ver com cerca de 800 mil euros que continuam por atribuir do Fundo Revita, isso consta dos relatórios, e também foi aqui já referido pela sua sucessora, que diz que temos ainda cerca de 800 mil euros. Considera também, ou sabe, por que razão é que ainda não foram atribuídos, sendo eles maioritários da sociedade civil, que é muito importante, quando já passaram, entretanto, 3 anos sobre a sua atribuição, e também qual a sua opinião
sobre a forma como deviam ser aplicados para que, de facto, fossem de encontro àquelas que são as necessidades das populações afetadas e que ainda veem a sua vida sem esperança nem projeto futuro, fruto daquilo que sucedeu há 3 anos atrás. E também a quem cabe é a sua atribuição. E vou mesmo terminar, Sr. Presidente, para que não haja uma terceira ronda, e peço-lhe essa tolerância, e já não será mais perguntas, mas sobretudo para deixar uma nota que não posso deixar, não tive tempo na primeira ronda de deixar. Agradecer-lhe os esclarecimentos e a forma como, sem medo, nos diz aquilo que sabe. Porque é para isso que está aqui o Sr. Doutor, é para dizer aquilo que sabe, não aquilo que pretendem que diga, nem para encobrir o que acham que não deve ser dito. Está aqui para dizer aquilo que sabe e isso é que é fundamental e é isso que eu lhe agradeço. É a coragem de dizer a verdade, a sua verdade, aquela que conhece. Muito obrigada, bem-aja.